caros amigos e amigas, hoje nós temos o imenso prazer de receber aqui a Zênia Latifi, economista-chefe da XP Investimentos, um dos grandes nomes da análise econômica brasileira, extremamente ouvida, respeitada por todos os segmentos do mercado e pela academia. Nós pedimos a ela para falar um pouco sobre o crescimento econômico do Brasil, quer dizer, em que pé que estamos, que oportunidades se pode entrever, que dificuldades temos pela frente. Então eu vou pedir a ela que trate desse assunto como ela quiser, com a amplitude que ela quiser e focalizando os pontos que ela quiser. Pergunta a Ana Elisa se ela quer fazer alguma pergunta inicial. Não, eu quero saber mesmo a perspectiva da retomada do crescimento. Tudo bem. Tá ótimo. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade, agradeço as palavras generosas. Eu vou fazer uma analogia simples aqui. O que precisa acontecer para o bolo crescer? Não é uma coisa só, não é uma condição. Você vai ter que ter a temperatura do forno, você tem que ter o cozinheiro que sabe fazer a mistura certa, o fermento de boa qualidade, não pode abrir o forno. É uma comparação singela aqui, mas só para deixar claro que quando a gente fala em crescimento econômico, não existe fórmula mágica. E nós vimos muitas vezes o Brasil, aliás, recorrentemente procurar fórmulas mágicas. Vamos aqui fazer bastante empréstimo do BNDES e aí vai destravar a economia. Não existe isso, a gente precisa de uma série de iniciativas, o país é um país difícil. E tem más e boas notícias. Acho que a má notícia é que de fato o desafio é grande e ele vai ser maior daqui para frente com o fim do bônus demográfico. O fato de termos menos pessoas entrando na força de trabalho e ao mesmo tempo mais pessoas para serem, vamos dizer assim, sustentadas, ou seja, o piano está pesado, vai ficar mais pesado e tem mais jovens, tem mais idosos e, portanto, isso aumenta o desafio do país. Não temos um processo de urbanização acontecendo, como a China, que poderia compensar o fim do bônus demográfico. Então, voltar a acompanhar o crescimento do mundo, que foi o que a gente viu no governo Fernando Henrique, vimos no governo Lula, voltar a acompanhar o mundo vai exigir mais do país, porque não vai ter mais a contribuição da demografia. Bom, o que é alicerce de crescimento? É o início da conversa, que não vai fazer a gente exatamente crescer, mas tem que ser o básico, é o alicerce. Ambiente macroeconômico estável. E aqui eu estou me referindo à inflação baixa, taxa de juros baixa, pouca volatilidade na economia. Esse ambiente macroeconômico estável, que é algo que a gente está vendo agora, ainda que não seja a garantia que isso vai continuar, mas o ponto é que esse quadro ele requer equilíbrio das contas públicas, ele requer uma dinâmica da dívida pública que não gere preocupações, questionamentos quanto à solvência do Estado. Então, vou fazer aqui um ponto que é o seguinte: isso está para lá de consolidado na literatura econômica, na experiência mundial, que não dá para ter ambiente macroeconômico estável se a gente tem uma dinâmica de dívida pública explosiva e sem perspectiva de estabilidade e de queda. Precisamos, portanto, resolver esse problema fiscal. Bom, resolver o nosso déficit público, resolver essa grave crise fiscal, que eu acho que é a mais grave da nossa história. Infelizmente não são medidas paliativas que vão resolver, não é fechar ministério, é muito mais complexo, não é uma questão de você colocar apenas bons gestores, é muito mais complexo. A gente está falando de, na realidade, reformas constitucionais, em boa medida reformas constitucionais. Quando a gente pega, por exemplo, o orçamento da União, ele está completamente comprometido com, as receitas do governo estão completamente comprometidas com despesas obrigatórias. A gente está falando aí, o grosso, obviamente, é Previdência, 60% é Previdência, mas tem as outras despesas obrigatórias, tem a folha, tem as obrigações aí de saúde, educação, enfim. Esse quadro não é sustentável, não é.
alguma coisa vai acontecer, por bem ou por mal. Ou o país faz reforma e tem uma saída organizada, ou então a gente vai começar a ter cada vez mais esses sintomas do colapso nas contas públicas e, obviamente, isso também gerando volta da inflação. Claro que a reforma da Previdência é a principal delas, não há dúvida, né? Já toquei a questão da demografia, estamos envelhecendo rapidamente. Felizmente, esse tema está no debate público, felizmente, né? Há um tempo atrás era algo que ficava muito fechado ali entre economistas e não de forma unânime. A gente tem uma parcela importante da nossa academia que ainda fica discutindo a necessidade de uma reforma, quando os números são ali óbvios. Mas hoje a gente tem esse tema na classe política, a gente tem esse tema na sociedade, e esse é um ponto positivo. Agora, isso não quer dizer que o esforço para aprovação seja pequeno. É um grande esforço que tem que ser feito, afinal, uma medida constitucional. Essa estabilidade, né, das contas, arrumação das contas públicas e, portanto, estabilidade macroeconômica, só a reforma da Previdência resolve? Não, ela não resolve, mesmo que ela seja muito ambiciosa. Outras medidas vão ser necessárias, que também, via de regra, são medidas também constitucionais. Então, é uma agenda daqui para frente que o país já começou a enfrentar, na verdade, temos que ser justos com o atual governo, mas de fato é uma agenda muito para vários governantes. Eu não acho que é uma coisa que o próximo presidente vai conseguir sozinho resolver. Você falou uma coisa que eu acho que é muito importante. O ajuste fiscal, ele vai além da reforma da Previdência. A gente foca muito na reforma da Previdência porque ela é a mais emergencial, mas o ajuste ele abrange outras contas obrigatórias também. Sem dúvida, até porque a reforma da Previdência ela é muito importante para sinalizar para o investidor, para o poupador, para aquela pessoa que tem recursos no Tesouro Direto, para o investidor internacional, enfim, ela é muito importante como sinalização de que não teremos lá adiante um problema inflacionário ou um calote. O problema inflacionário, aqui só também fazendo um pequeno parênteses, o mercado financeiro chegou a precificar, chegou a embutir nos seus preços um quadro de espiral inflacionária, de dinâmica de fato de inflação crescente ali ao final do governo Dilma. A gente viu o mercado futuro de dólar, por exemplo, projetando para esse ano o dólar a 6. A gente viu a inflação embutida nos contratos desses títulos públicos que são indexados a IPCA, caminhando ali para quase 10% os papéis vencendo, os contratos vencendo este ano. Então, de fato, assim, ter uma sinalização de que vai ter sim, tem uma agenda de reformas, o país tem uma agenda de reformas e tem um governante que dá conta dessa agenda, mesmo que no curto prazo ela não traga ganhos suficientes para estabilizar a dívida pública, ela tem essa sinalização. Agora, é isso, num primeiro momento, para cumprir todas as regras constitucionais que disciplinam o nosso orçamento, enfim, a reforma da Previdência não é suficiente, a gente vai ter que rever outras políticas públicas para encurtar, né, esse prazo aí de redução da dívida pública e, mais do que isso, cumprir com as regras fiscais. Zênia, você apontou como um aspecto positivo o fato de que a reforma da Previdência, por exemplo, já está sendo discutida no meio político, né? A discussão foi ampliada, não está tão restrita aos economistas como acontecia até recentemente. Eu gostaria de te ouvir um pouco mais amplamente. E a sociedade brasileira, o empresariado, o investidor internacional, como é que ele está sentindo este momento? Ele está confiante? Ou ele está desconfiado, está com o pé atrás? Qual é a sua percepção disso? Olha, o investidor estrangeiro ele é sempre muito pragmático. Então, por exemplo, aqui fazendo contando um pouco até da minha experiência aqui para vocês. Quando houve o impeachment da Dilma, a gente viu segmentos na imprensa lá fora com muito ceticismo, com posição crítica em relação ao Brasil, mesmo no meio acadêmico, né, Bolívar? Pois é, esse não era um tema para o investidor. Para o investidor, eles não queriam saber
se tem golpe, se não tem golpe. Eles queriam saber o seguinte: tá bom, vai entrar um novo governo. Esse novo governo tem uma agenda? Essa agenda, essa proposta de agenda econômica, ela está calcada em diagnósticos corretos e existe capacidade de execução? Então são muito pragmáticos. O mesmo tipo de coisa eu vejo agora. Ninguém está discutindo se, eu digo investidores, eu não estou discutindo a imprensa. Ninguém quer saber se é de direita, se é de esquerda, se é extrema, se não é extrema, se é autoritário, se vai ter retrocesso democrático. Esse não é um tema para os investidores. Os investidores querem saber: o ministro da Fazenda vai ter força política? A agenda do ministro da Fazenda vai ser de fato uma agenda de governo? O presidente vai ter capacidade política? Eles são muito pragmáticos. Hoje, grosso modo, eu diria que o quadro é de dar o benefício da dúvida, mas é isso. Eu diria que tem um ambiente aí de vamos aguardar para ver. Então não estão apostando contra o Brasil, não estão tirando dinheiro do Brasil, mas existe um certo compasso de espera para aguardar sinais concretos da capacidade de entregar a reforma. Precisamos mostrar serviço, não? Não tem dúvida. Isso.